Ontem nós falamos aqui no TVU Notícias sobre o crescente número de casos de assédio moral e sexual contra as mulheres no ambiente de trabalho. Hoje abordamos outro crime contra elas, o estupro, que é um tipo de agressão sexual que causa consequências violentas às vítimas. No Rio Grande do Norte, esse crime cresceu, pasmem, 400% entre os anos de 2011 e 2016. No Brasil, em todo o Brasil, o estado foi um dos que tiveram maior variação nesses números. Os dados são do Ministério da Saúde, levantados pela Folha de São Paulo, baseados na procura por atendimento em hospitais. No cenário nacional, 22.804 pessoas foram vítimas de estupro só em 2016. 3.526 delas foram vítimas de estupro coletivo, quando envolve 2 ou mais agressores. O Rio Grande do Norte não escapa desse cenário assustador. Esses números colocam o Rio Grande do Norte em 5º lugar na lista de estados com maior taxa de variação nos casos de estupro coletivo. Esses dados mostram que os casos de estupros coletivos para cada 100 mil habitantes é de 0,58 aqui no estado. A falta de informação e o medo de prestar queixa inibe que as mulheres procurem as procedências corretas para esse tipo de crime. Aliado a isso está a ausência de diálogo entre as vítimas e o poder público. Nas delegacias nós temos apenas 2 casos de estupro coletivo. Nesse período de 2012 a 2015. Um ocorreu em São Vale e outro ocorreu na zona norte. Então, apenas dois casos. Você imagina, eles se colocam uma percentagem de 400%, né? Já é alarmante. Mas também é mais ainda preocupante, porque essas mulheres não estão fazendo essa denúncia. Segundo a Secretaria da Mulher no Estado, campanhas de conscientização já estão sendo feitas em escolas e shoppings, com o objetivo de interiorizar a importância da denúncia e conseguir criar outras políticas públicas nesse sentido. Se não denunciar, nós não obteremos também dados para a criação de políticas públicas para proteger e para a proteção, não é, dessas mulheres. E como nós vamos fazer um trabalho de conscientização? Então, é importante a questão da denúncia. E mais importante ainda, que os municípios, os gestores municipais, abracem essa causa. As consequências do estupro passam da violação corporal e atingem o psicológico da vítima, mas de que leis é preciso ultrapassar uma cultura patriarcal de dominação masculina, que faz com que a vítima omita a própria realidade. São crimes muito difíceis, né? Porque a mulher muitas vezes ela acaba sendo vitimada 2 vezes, vitimada pelo crime e na falta de um acolhimento adequado, ela pode se sentir culpada novamente quando se pergunta que roupa ela estava vestindo ou que comportamento ela teve que incentivasse que o crime ocorresse. Isso é algo muito delicado e a gente precisa ter a compreensão de que a culpa de um crime nunca é da vítima. Os principais casos de abuso sexual, por exemplo, são em crianças e adolescentes, que muitas vezes são caladas pelo medo. Só a justiça é eficiente para combater esse tipo de crime? Não. Como advogada, eu posso afirmar que só a justiça ela não resolve nada sozinha, né? A gente precisa de uma educação, a gente precisa de uma mudança de cultura em diversos aspectos e quando a gente trata da violência contra a mulher, esse é importantíssimo. É importante ressaltar que o estuprador nem sempre é aquele homem que está na rua e pega uma mulher despercebida, despreparada. Muitas vezes é um amigo, muitas vezes é o próprio companheiro, muitas vezes é o pai, é um familiar que causa esse tipo de violência. Então, a gente precisa mudar essa cultura de violência contra as mulheres.